essa incerteza, porque eles nos perguntam bastante, eu acho que os de vocês também devem estar perguntando bastante, né? Se a gente sabe quando as coisas vão voltar, né? Quando a aula vai voltar, quando vai poder fazer determinadas coisas e a gente não tem essas respostas, né? Infelizmente. É um momento de incerteza, é um momento de indecisão, é um momento de insegurança, né? E a minha orientação, vamos dizer, inicial, né, para esses comportamentos, para essas atitudes, né, para essa irritabilidade deles, né, são os momentos de conexão, né, mãe, filho, pai, filho, né, e o que são esses momentos de conexão, né, é a gente conseguir, não precisa ser muito tempo, não precisa ser o tempo todo, né, não precisa ser todo dia, né, eu sei que a rotina está bastante corrida mesmo, em função desta mudança toda, né, mas conseguir olhar no olho do seu filho, né, e conversar, né, e conversar de uma forma sincera, né, porque eles já são maiores, né, eles já têm essa capacidade de compreensão, e acho que para eles esse momento de sinceridade é um momento muito importante, né, é um momento em que a gente provavelmente vai estar, né, sem querer, vamos dizer assim, talvez sem muita consciência, né, tendo atitudes de educador sentimental, né? Quando a gente está sentindo coisas parecidas com o que eles estão sentindo, né? E a gente consegue talvez identificar um pouco melhor que eles, quando a gente faz esses momentos de parar, olhar no olho, conversar e falar com sinceridade, também do que você está sentindo, o que você está pensando, né? Compartilhar, né, de uma forma talvez igual, tá? Vai trazer segurança. A maioria das pessoas, pelo menos as que eu converso, né, que me pedem, enfim, tem a ideia de que se a gente dizer que tá tudo sempre bem, que a gente negar que a gente tem certas inseguranças, né, que a gente não deixar transparecer que está sofrendo, né, vai transmitir segurança e vai deixar o filho melhor, né? Isso é um engano, porque isso é positivo quando eles são pequenininhos, quando eles não têm capacidade de entender, capacidade psíquica de entender de fato o que está acontecendo. Agora, quando eles já estão maiores, né, a partir dos 10 anos de idade, 11, né, eles já têm capacidade psíquica de entender muitas coisas emocionais, muitas mesmo, mais do que a gente imagina, né, às vezes a gente subestima eles. Então, quando a gente faz esses movimentos de aproximação, né, de falar com sinceridade, olhando no olho, né, que também está sentindo irritabilidade, que também está sentindo insegurança, né, que também está frustrado com tudo que talvez foi planejado para viver e não está sendo vivido, a gente cria essa sensação de igualdade, né, com eles, e eles não se sentem sozinhos, porque muitas vezes, né, os pré-adolescentes e adolescentes sofrem muito emocionalmente porque eles têm essa ideia de que não sabe se o outro está sentindo coisas parecidas com eles, se eles são os únicos daqui a pouco a sentir, né? E quando nós, enquanto adultos, né, compartilhamos essa verdade com eles, assim, jogamos limpo, né, olhando no olho, falando a respeito, né, a gente traz segurança porque eles entendem que não está acontecendo só dentro deles, né? Que está acontecendo lá fora e com outros também. Muitas vezes, como pais de pré-adolescentes e adolescentes, eu vejo um certo erro, né? Que é não falar sobre essas coisas, né? Não falar sobre essas verdades das emoções, né? Com os filhos, e eles obviamente, procurarem com o grupo de iguais, né? Os da mesma idade, que estão sentindo, né, as coisas parecidas. E aí, os pais ficam bravos, de certa forma, porque que os filhos têm mais conexão com os amiguinhos do que com eles mesmos. Mas porque muitas vezes os próprios pais estão causando esse distanciamento, né? A gente não vai ser amiguinho dos nossos filhos, porque isso não é saudável. Pai é pai, mãe é mãe, a gente pode ter uma relação próxima de amizade, mas amizade é amizade, é os amiguinhos da mesma idade mesmo, né? Mas esses momentos de conexão, de olhar no olho, de falar a respeito, né?
falar a respeito do que está sentindo, né? Não ter vergonha, tá? Muitas vezes poder abraçar, né? Se rolar uma emoção de chorar, chorar junto, né? Aproxima e fortalece o vínculo e causa segurança, tá? Então, acho que é uma das primeiras coisas que eu tenho orientei lá com os pais de pequenos também, porque os pequenos, eles precisam de um pouco mais desse suporte, no sentido de contê-los, né, que os maiores já não precisam mais muitas vezes, né, dessa contenção, mas essa conexão de ter esses momentos, né, de que quando vocês verem, assim, que não precisa conversar, né, o fulaninho tá muito irritado, né, eu tô vendo ele se comportando muito diferente nos últimos dias, né, tá muito bravo com a situação, enfim, de sentar, de olhar no olho, né, de falar de igual para igual, tá, e fazer esse momento de conexão, tá, porque eles estão maiores, né? Mas como os pequenos, eles também precisam se sentir seguros, né? São coisas que ainda não estão bem consolidadas dentro deles, e pré-adolescência, adolescência, né? São momentos de bastante insegurança também. Então, esses momentos de proximidade que os pais podem proporcionar, né, para os filhos, fazendo uma coisa simples, né? Não estou pedindo para vocês fazerem nada tão fora né, do contexto, né, que é sentar, conversar, olhar no olho, não precisa ser uma conversa extensa e muito longa, se você não tiver tempo, né, mas se for, melhor ainda, né, fazer esses momentos, porque isso causa conexão e faz eles se sentirem mais seguros, tá? Isso é bem importante, assim. Eu tenho tido alguns contatos com eles, né? Tive mais recente, lá quando nós iniciamos a pandemia, eu acho que em torno de 40 dias, né? De, de isolamento, né? Eu tive o contato com eles. E naquele momento eu os vi bem perdidinhos, né? Ainda sem saber, né, o que ia acontecer, enfim, mais perdidos. Creio eu que agora, né, já esteja de certa forma um pouco mais acostumados, né, com essa situação. Mas eu imagino que a decepção, a frustração, as irritabilidades, né, a falta, a saudade, talvez essa questão mais sentimental mesmo, esteja mais presente na rotina de vocês, né? E as mudanças de comportamento, né, pessoal? As mudanças de comportamento, acho eu que vocês vão concordar comigo que provavelmente vocês estão sentindo aí na casa de vocês, né? Comportamentos diferentes, né? Eles diferentes do que eles eram. Muitas vezes eu já ouvi pais dizendo assim, mas parece que não é meu filho, porque tem um comportamento aí que eu nunca tinha visto, né? É importante a gente pensar que é uma situação nunca vivida, né? Então, de fato, pode ser que vão aparecer comportamentos, tanto os deles quanto os nossos, né? Que a gente nunca tenha sentido. Vou compartilhar com vocês uma experiência pessoal, né? Porque eu acho que aproxima, né? A gente falar, como eu estou dizendo para vocês, falar sinceramente sobre o que a gente está sentindo, né? Vou compartilhar com vocês. Assim, eu nunca fui uma pessoa ansiosa, né? Nunca senti assim ansiedade, né? Como as pessoas relatam que sentem, enfim, né? E uns meses atrás, uns 2 meses atrás, eu pude experimentar o que era o sentimento de ansiedade, né? De palpitação, né? O coração acelerado, né? Uma sensação, uma espécie de vazio, assim, dentro, sabe? E uma sensação de angústia, assim, que é coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Eu estudo, eu leio, eu sei quais são, né, os sintomas da ansiedade, trato pessoas com transtorno de ansiedade, porque eu sei a teoria, mas sentir ansiedade mesmo, de fato, assim, demasiado, né, porque não é aquela ansiedade de uma situação nova, né, é uma ansiedade diferente quando você está ansioso por uma coisa que você não sabe identificar. Eu senti nesses tempos, né, de pandemia e de isolamento. Consegui identificar, né, e já pude trabalhar nisso. Mas eu imagino que vocês também estejam sentindo, né? Alguns comportamentos, de repente, nunca sentidos, e os filhos de vocês também, em função de uma situação que a gente nunca tinha vivido, né? Então, pode ser realmente que esteja aparecendo, né? Que vocês estejam vendo, né? Os filhos de vocês com comportamentos diferentes do que vocês conheciam, tá?
E daí, nessa hora, é muito importante a gente ter a compreensão de tentar identificar, né? O que será que é isso, né? O que será que isso está querendo dizer? Né? Se está refletido num comportamento, pode ser que o filho não está conseguindo expressar o que ele está sentindo, então aí cabe pergunta, né? O que tu está sentindo? Tenta me explicar, tenta me falar a respeito, né? Ai, não sei, dói em algum lugar, dói onde? Né? Ah, eu estou sentindo um vazio aqui, uma coisa, mas como? Né? É uma tristeza, é tentar traduzir o que está sendo sentido. Né? Isso é muito importante, tá? Outra coisa também, assim, que eu percebo bastante, né, é as queixas, né, dos pais e os relatos dos pais sobre o comportamento alimentar, né? Muito diferente, né? E muito repetitivo, sinal muito provável de ansiedade, né? E as compensações, né? Porque como tem frustração, decepção, né? Frustração e irritabilidade, eles estão precisando compensar. E aí tem uma compensação em algo que é prazeroso. Por quê? Porque era prazeroso encontrar os amigos, porque era prazeroso, de repente, se reunir lá no recreio, era prazeroso as conversas, né? Perto dos colegas, era prazeroso ir para a sorveteria, era prazeroso passear, era prazeroso ir no clube, né? E nós estamos muito privados de coisas que são lazer e prazer, né? E isso faz com que nós começamos a procurar coisas que nos deem esse prazer não sentido, né? E muitas vezes o recurso mais próximo é o armário ou a geladeira, né? Que daí vai ter lá a comidinha, que daí a gente come e sente uma certa sensação boa, né? Principalmente os doces, né? Doce ou chocolates, né? Que dão aquela despertada lá nos hormônios, né? Na sensação de bem-estar, tá? Então, é bem normal vocês estarem vendo isso, porque é uma das coisas que eu mais ouço, né? O que a gente tem que ficar de olho, assim, é tentar ver se isso está ultrapassando os limites, né? Que assim, é muito ganho de peso, né? Que isso vai daqui a pouco refletir em algum tipo de talvez de prejuízo para a saúde, né? Na nossa live lá com os pais dos anos iniciais, teve um relato de uma mãe ali pelo chat que o filho já tinha ganhado ali em julho, tá? Início de junho, julho, né? Já tinha ganhado 10 quilos, tá? Então, acho que a gente tem que ficar muito, muito atento a esses sinais, né? Se o ganho de peso, assim, ó, tá muito grande, porque aí a gente vai ter que buscar recursos, né, para ajudar a criança, né? O adolescente, o pré-adolescente. Né? Não podemos daí só se o ganho de peso realmente for excessivo, a gente não vai poder ficar nessa só não. Quando voltar tudo ao normal, a gente volta para a rotina e daí perde, né? Esse peso. A gente precisa pensar na saúde. E esse ganho de peso, de repente, se for um peso excessivo nesse curto espaço de tempo, pode trazer algum prejuízo para a saúde deles, né? Então é importante ficar atento, né? De repente fazer algumas substituições, né? Tentar substituir aí alimentos, enfim, procurar ajuda nutricional e tal, procurar de repente ajuda psicológica, se for o caso, né? Para não ter mais, deixa eu ver que a gente tem uma mensagem ali no chat, uma mensagem nova, né? Bacana a colocação sobre alimentação, percebi isso aqui em casa. Como eu falei, muitas casas, né? No comportamento deles, no comportamento, justamente no comportamento alimentar, tá? A irritabilidade também é uma que ganha ali no páreo, né? Comportamento alimentar e irritabilidade. Eles irritados, eles bravos, né? Mal criados, vamos dizer assim, né? Os que geralmente não eram também, né? Fazendo malcriação e tal. Então, a gente precisa estar atento e tentar trabalhar isso da melhor forma, né? Porque como eu tratei esses dias atrás, né, com os alunos do ensino médio,
né? E numa live que nós tivemos agora no final de semana com os colaboradores da escola, né? Eu acredito muito, né, por ser uma profissional da área e conhecer as capacidades da nossa mente, né? Eu acredito muito na força que a gente tem emocionalmente, né? Então, a gente vai passar por essa situação toda, né? Está passando por essa situação toda, e nós temos capacidade de tirar, eu não vou dizer assim o melhor da situação, mas tirar lições, né? Desta situação. A nossa mente, ela tem essa capacidade, né? De passar por sofrimento, né? De passar por privações, né, de passar por essa miscelânea aí de sentimentos, né? E conseguir aprender coisas, né? Sobre o que está acontecendo, sobre os nossos sentimentos, né? Sobre, enfim, o momento, eu acho que a reflexão que a Keila trouxe, né? Sobre as coisas do nosso dia a dia, que às vezes a gente passava despercebido, né? Que a gente não dava tanta importância, e agora a gente está vendo, né? O quanto de importância tinha nessa simples liberdade de ir e vir sem muitas preocupações, né? Então, nós precisamos acreditar nessa força da nossa mente, né, nos nossos recursos internos psíquicos, né, para ter aquele respiro de motivação, né, e tá aprendendo, né, com a gente, com os filhos, com a família, né, com as situações todas que a gente vai vendo aí serem noticiadas, né, não podemos perder o foco, né, do que é mais importante, né, que é a nossa vida, né, que é a nossa saúde emocional, que por mais que precisamos passar por adaptações, mas é estarmos bem, né? Termos saúde, tá? Termos a sorte, né? E eu não vou puxar o saco da escola, mas termos a sorte, né? De termos esses recursos de conseguir fazer as aulas online, né? Da gente de ter profissionais preocupados em tentar dar o melhor, né? E em estar ouvindo as famílias, e estar buscando as melhores alternativas, né? De termos sido um dos primeiros a disponibilizar, né, o ensino domiciliar, né, e está tentando ao máximo aí essas adaptações, né, como foi já colocar em prática o Google for Education, né, então a gente é privilegiado, né, de termos a nossa casa, né, o nosso teto, né, e podermos, de certa forma, muitas vezes fazer algumas escolhas, né? Porque tem gente que pôde escolher trabalhar em casa, né? Ou ficar mais em casa, né? E teve gente que não parou nenhum momento, né? Desde que tudo isso começou, teve gente que não tinha escolha de parar, né? Então, muitos de nós poder ter essa escolha também, né? Então, acho que tudo isso é para que a gente também acredite, né? Nessa força da nossa mente, do nosso organismo, né? Do nosso psiquismo, e que a gente vai poder, né, tirar lições e sair mais forte, né, de tudo isso. Deixa eu dar uma olhada aqui que tem mensagem. Quer que eu leia para ti, Cassi? Ah, eu quero, Adri. Então tem uma mãe ali que achou bacana a colocação sobre alimentação, né? E percebeu isso em casa. Eu acho que de todas as famílias também percebi isso em casa, inclusive comigo, viu, pessoal? A gente percebe bem isso, né? Aqui, a ansiedade da Luísa, acabamos tendo que ir ao HCC, pois fiquei. Olha só. Porque daqui a pouco a ansiedade em demasia, gente, ela traz crises, né? E crises que eu digo são sintomas físicos, né? Sim, ó, ela coloca que sentia dor no peito e falta de ar, Cassi. Exatamente, eu ia dizer, dor no peito, taquicardia, falta de ar, eles ficam trêmulos, tá? Sudorese, às vezes suor nas mãos, tá? Excesso, daqui a pouco, de suor também no corpo, dói a cabeça, tá? Então, assim, tem que ficar atento, porque as questões emocionais, elas trazem muitos sintomas, né? E ansiedade traz crise, né? Medo traz crise, tá? A gente tem que ficar bem alerta com isso, né? Mais alguma coisa, Adri? Não, por enquanto é isso. Fiquem à vontade, tá, gente? Fiquem à vontade A que mãe pergunta, né, sim. que ela levou no HCC, como que ela faz para essas
questões, né? Se identificar, tá? Assim, a gente tem que ficar atento, né? E tentar manter o diálogo. Se tu identificar que ela tá muito agitada, né? Tá muito agitada, né? Daqui a pouco tu percebeu que tem alguma coisa estranha, tá? Conversa, o que que tu tá sentindo? Né? Exercícios de respiração ajuda bastante no controle da ansiedade, tá? O que que é o exercício de respiração? É você pedir para que ela inspire pelo nariz, contando até 10 bem lentamente, então vai fazer aquele movimento assim, de inspirar pelo nariz, mas vai contando até 10, bem devagarzinho. Vai inspirando até encher o diafragma, né, a caixa torácica, e depois solta pela boca, né, que faz aquele movimento de, tá? 10, contando até 10 também, bem lentamente, até murchar tudo, tá? Isso é respiração diafragmática que a gente chama. Fazer esse exercício repetidamente várias vezes oxigena o cérebro e ajuda a baixar a ansiedade, tá? Isso se tu fizer isso, né, e conversando com calma, isso pode evitar que tu tenha que levar para o HCC, tá? Outra coisa também que ajuda a baixar a ansiedade, né, uma crise assim, é fazer um banho morno, né? Um banho morno lá, deixar o banheiro, né, mais fumaçadinho, lá morninho, e colocar ela para tomar um banho bem relaxada, deixar a água quente bater, né? Fazendo exercício de respiração, porque a água morna ela também acalma, tá? Então, isso também ajuda, tá? Ajuda a baixar a ansiedade, ir para o quarto depois, né? Deixar uma luz bem fraquinha, né? De repente colocar uma música mais calminha, sabe? Conversar, de repente, num tom mais baixo. Tudo isso ajuda bastante a evitar uma crise, né? Cassi, eu gostaria só de fazer um comentário. Eu tô achando muito bacana a tua fala, porque eu sou bem nova, mas quando eu era mais nova ainda, ali nos meus 15 anos, eu tive muitas crises de ansiedade por conta de ficar preocupada e ansiosa. Nessa idade é muito difícil. E uma das coisas que mais me machucava, né, por eu sentir isso, é porque as pessoas à minha volta não acreditavam no que eu estava sentindo, né? Falavam que era frescura, que eu não fazia nada, que, né, não estava trabalhando, eu só tinha as responsabilidades de estudar, e esses comentários, na verdade, me pioravam, que uma vez eu também tive que ir para o HCC, isso há alguns anos, né, eu aprendi a fazer essas técnicas de se acalmar, mas é bacana a gente não achar que não é sério, né, porque, na verdade, é uma coisa horrível de sentir, né, é uma coisa que parece que a gente está morrendo de verdade. Uhum, Mas uhum. tem solução, né? Esse autocontrole que nós aprendemos a ter é algo que ajuda muito, e as pessoas à nossa volta ajudar, os pais, né? Me refiro a vocês, pais, tentar entender que não é uma frescura, essa ansiedade ajuda muito, né? E entender que é questão de rotina, né? Porque no meu caso, eu olhava tudo que eu tinha que fazer e eu queria fazer naquele momento, porque era muita coisa. Só que, na verdade, não era tanta coisa assim, né? Era uma questão de organização. Então, acho que os pais ajudar nesse olhar, né? De organizar, de entender que existe isso, mas pode passar, é fundamental, né? Foi o que me auxiliou. Uhum. Ai, obrigada pela contribuição, Keila, né? Porque eu acho que quando a gente sente na pele, né, é mais fácil fazer essa compreensão. E o que eu estou falando para vocês, assim, eu sabia toda a teoria com relação à ansiedade, ao sentimento de ansiedade, né? Ajudava da forma como eu podia os pacientes antes, aí, vamos dizer, de sentir. Mas assim, ó, quando a gente sente mesmo, é que a gente tem a real noção do que está acontecendo, né? E ali eu creio que há uns 60 dias atrás, assim, que eu senti, né, esses sintomas de ansiedade, é muito ruim, gente, é muito ruim. Então, se vocês perceberem eles muito inquietos, comendo muito, né, daqui a pouco se queixando de dor no peito, conversem, sabe? Daí baixa o tom, conversem, né? De repente pede para respirar, né? Como eu falei ali, né? Vai identificando, daqui a pouco vê se a mãozinha não tá suada, sabe? Vê se tiver algum recurso, alguma coisa que consiga ver batimento cardíaco, vê o batimento cardíaco, né? Se não tá alterado, tá? Porque quando a gente não consegue identificar muito o que tá sentindo, né? E vem uma crise aí, seja ela, né? De que ordem for, emocional, né? O momento da calma ali, da compreensão e do acolhimento de quem está perto é muito importante, né?
E nós estamos, né, vamos dizer assim, nesse momento, né, todos com muitas dúvidas, né, do que estamos sentindo, né. Deixa eu ver ali. Ah, né, chegou a pensar que seria síndrome do pânico. Mas se a gente pensar assim, ó, se for uma crise ocasionada por medo, né, daqui a pouco um medo frequente, né, do que pode acontecer, do que vai acontecer, se a família vai contrair, né, o vírus ali, vai ficar doente, se alguém que gosta muito pode vir a ter uma sequela, né, ou adoecer e acabar falecendo e tal. Se esse é um medo muito frequente, né, ou daqui a pouco até um medo alimentado na família, porque pode ser que a família esteja todos com medo mesmo do que está acontecendo, né, pode ser uma crise de pânico, tá? Porque não só tendo a síndrome do pânico que a gente tem crise de pânico, a gente pode ter crise de pânico em situações como essa, como a gente está vivendo, né? Situações de muito medo, né? Do medo no nível alterado, tá? E se isso permanecer por muito tempo, pode se desenvolver, sim, uma síndrome do pânico. Né? E os sintomas de ansiedade, de crise de ansiedade e de síndrome do pânico são bem parecidos, né? São muito parecidos, tá? A alteração, né, do batimento cardíaco, né, aquela sensação de morte, de falta de ar, nos dois são muito parecidas, né? Então, tem que ficar atento, né, gente? A gente tem que ficar atento e tem que considerar. Acho que isso que a Keila falou é bem importante. A gente tem que considerar tudo que a gente está vendo. Tudo que a gente está observando neles, a gente tem que considerar. E muitas vezes, vamos dizer assim, ó, dar crédito, né? Por quê? Porque daqui a pouco tu pensa assim, mas, né, a gente está conseguindo lidar com a situação, está tendo as aulinhas online, né? Não está faltando nada, aparentemente parece que está tudo bem, mas o simples fato da situação diferente, nova, né, de não poder transitar, né, enfim, só isso já é o bastante para causar um furor emocional, né? A privação da nossa rotina habitual, ela é, assim, eu tenho percebido ela fazer alguns estragos, tá? Emocionalmente. Então, a gente tem que considerar. O que a gente vê neles, a gente tem que considerar, né? A avó coloca ali que a mãe, né, já teve síndrome do pânico, esse foi o medo. Uhum. E se tem, bem boa colocação, porque assim, se tem, né, já algum diagnóstico na família, né, pode ser que venha a desencadear mesmo nela, porque ela tem a predisposição, né? Todo diagnóstico de transtorno emocional, seja ele de que ordem for, né, os descendentes carregam a predisposição a ter. Então, pode ser que passe a vida inteira e não se manifeste, mas pode ser sim que venha se manifestar em algum momento por alguma coisa que venha ter desencadeado. E essa situação que a gente está vivendo é situação que pode desencadear, né, algum tipo de transtorno, sim, tá? Eu, esses dias, brinquei, né? Tava com uma paciente falando a respeito, né, dessa questão do que pode vir pós-pandemia, né, emocionalmente. Tem muita coisa, né, que pode vir, e uma delas, na minha opinião, é uma chuva de gente com transtorno obsessivo compulsivo, né? Que toque de limpeza, toque de verificação, toque de alimentação, né? O comer compulsivamente, o comprar compulsivamente, né? Eu acho que isso vai afetar muita gente. Quem tinha predisposição e não tinha manifestado ainda, essa situação que nós estamos vivendo é desencadeadora, tá? Então, os nossos olhinhos abertos para esse tipo de situação, sabe, é muito importante, né? A avó coloca ali que ela tinha medo, a Luísa, e dormia entre os avós à noite, ficou meses assim. Nos pequenos,
tá? Eu percebi bastante isso, assim, tanto das pessoas próximas, né? As mães que eu conheço, que eu compartilho, né? E os filhos, pacientes que têm filhos pequenos, muita regressão, né? De voltar a dormir com os pais, né? De ter medo de ficar sozinho, tá? Quanto nos grandes também. Alguns comportamentos regressivos, né? Parecer que eles estão tendo alguns comportamentos lá de quando eles eram bem pequenininhos, né? Isso é insegurança, né? É sinal de insegurança. Então, é bem normal por causa do medo que eu tô falando para vocês, que eles estão sentindo de tudo isso que está acontecendo, né? Então, assim, a gente não pode desconsiderar, tá? E a minha orientação, assim, ó, é dentro do possível, claro que agora a gente não vai encher eles de mimos, né? Mas dentro do possível, de ter essa compreensão e acolher, né? Fazer esse acolhimento, né? Ah, tá pedindo, tá? Vamos lá, vamos fazer, né? Não vai fazer mal, pelo menos nesse momento, né? E assim, se tiver uma mudança na rotina, né? Que, ai, mas a gente já tinha avançado nessa área, né? Fulaninho já não fazia mais tal coisa, assim. Fique tranquilo, né? Que provavelmente depois que a situação toda melhorar, né? Tu vai conseguir trabalhar para que aquilo volte ao normal, né? É uma situação momentânea, né? Vamos lá, a gente vai se encaminhando já para daqui a pouco 10 para as 8, né? O nosso intuito não é de segurar muito tempo vocês, mesmo para não ficar cansativo, né? Então, assim, para ir a gente ir finalizando, eu gostaria de saber se vocês têm, né, alguma dúvida, alguma colocação depois de toda essa minha fala, né? Enfim, como vocês estão se sentindo, tá? Que daí eu vou finalizar o nosso momento, né? Fiquem bem à vontade, tá, pessoal, de escrever ali. A gente, esse retorno de vocês para nós também é muito importante, né? Saber o que vocês acharam, né? Se daqui a pouco vocês acham que mais momentos assim seriam importantes, né? Se alguém daqui a pouco também está com alguma questão muito particular e que não quer escrever ali no chat, de repente entra em contato ali com a Drivane, né? Com a Francisca. De repente a gente pode fazer esse momento mais individualizado, tá? Então fiquem bem à vontade. Sei que a gente, né, de certa forma, até demorou um pouquinho para fazer esse contato com vocês, né? O meu contato com vocês, mas é em função realmente, né, de toda a demanda que a escola teve que fazer para adaptar, né? Então, todas as coisas que eles já estão tentando proporcionar, encaixar a minha agenda também, né, com horários e tal, e as outras coisas que eu também estou precisando fazer para a escola, né? Mas o importante é a gente saber que tem esse olhar, que a escola está preocupada, né? Deixa eu ver ali, vamos lá. Quer que eu leia, Cássio? Aham. Então, tá aí a mãe coloca ali que, na verdade, existem muitas situações, né, e realidades diferentes em cada família. Ela ouviu relatos de famílias que não sabiam como entreter os filhos durante a pandemia. Nós, ao contrário, não sabemos o que fazer primeiro, tanto nós como pais, devido às atribuições diárias de trabalho e atenção em casa, e os filhos com as atividades que não pararam, entre escola, cursinho, enfim. Confesso que está sendo bastante atribulado esse período. Aí a outra mãe coloca, gostei das colocações para observar em casa, né? Obrigada. A avó coloca que, sobre a Luísa ainda, né? A avó falando que hoje ela entrou em desespero, que caiu a internet para apresentar o trabalho. Uhum. Essa questão, né, pessoal, assim, ó, do que priorizar, né? O que fazer primeiro, assim. É muito complicado, né, a gente pensar que muitas famílias tiveram que fracionar o tempo para dar conta das demandas do trabalho, né? Dar conta das demandas dos filhos, né? Das demandas da casa, que eram coisas que a gente fazia em lugares diferentes e estava tudo muito bem organizado, né? Então, mudar tudo isso e trazer tudo isso para o contexto da casa e organizar, assim, é uma tarefa difícil, né? Então, eu percebo que, assim, ó, tem muita gente que ainda não conseguiu essa organização, né? E a gente não tem nem como a gente julgar, porque, de fato, cada família tem a sua, né, as suas questões ali. Então, vamos tentar na prioridade, né? Eu acho que
um certo limite para as coisas é importante, né? Que nem muita gente trabalhando demais, muito mais do que trabalhava nas empresas, né? Bom, mas se lá na empresa eu cumpria 8 horas, 4 e 4, enfim, então, né? De que forma que eu vou resolver isso? Porque ainda tenho filho, porque ainda tenho a casa, porque ainda tenho marido, porque, né? Então, um certo limite também é importante, né? E a questão das atividades domiciliares também, né, gente? Vamos tentar ver a questão do limite, do tempo que eles estão estudando, do limite para as atividades, e se vocês perceberem que está muito em demasia e que, né, realmente essa organização está difícil, entrar em contato com os professores, entrar em contato com a coordenação, né? A compreensão nesse momento eu tenho visto que ela é muito bem empregada, assim, tá? Então vamos ver o que a gente pode fazer, estender o horário, mudar a dinâmica, enfim, né? Eu tenho visto isso acontecendo na prática ali com as meninas, né? Então, da gente falar, tá? Ali o que a avó colocou do desespero, né? A internet, por mais que ela é esse recurso maravilhoso, que a gente pode estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Tem isso, né? Caiu, né? Não sei agora o que vamos fazer, né? Então, de tentar daqui a pouco realmente que ela se acalme, né? Caiu, a hora que voltar faz. Se não voltar, faz no outro dia, né? E a prof vai compreender. Eu tenho certeza que vai existir a compreensão, tá? Mais alguma coisa, Adri? Sim, a mãe, a Alexandra, ali, coloca que gostou muito das colocações, parabeniza. A Elisete, foi muito complicado conseguir organizar a nossa rotina, estou priorizando o que é realmente importante para o momento. Gente, porque assim, ó, às vezes, como a gente tinha essa organização de tempo fracionado assim fora, né? Ah, eu saía para trabalhar, eu saía para tal coisa, né? O fulaninho ia para a escola, né? A gente não está tendo essa noção do que realmente é importante para aquele momento. Por isso que essa desordem ela acaba se instalando, né? Então, sim, é importante daqui a pouco conversar com a família num todo, né? Fazer uma reunião, família, né, e tentar definir, né, o que é mais importante mesmo. Vamos tentar focar nisso, né, para um pouco mais organização de rotina para deixar tanto os filhos seguros como a gente também mais seguros, né? Eu senti isso também, assim, de tentar estabelecer uma rotina para sentir segurança, né, para não ficar tão perdido, tá? Então isso é bastante importante, né? Que bom poder contribuir, né? Que bom poder chegar a vocês e falar com vocês, né? Que bom esse momento, por mais que, né, a gente realmente não está num grande número, talvez essa fala pudesse abranger mais famílias, e essa era a nossa intenção, que mais pessoas se beneficiassem, né? De repente, com uma fala mais direcionada, né? Mas eu agradeço a atenção de vocês, eu fico muito feliz em vê-los, né? E qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Tem mais alguma coisa ali importante, Adri? Não, a princípio não. Não? Tá. Uhum. Então, acho que a gente pode, né, finalizar, tá? Sintam-se abraçados, né, motivados a continuar, aquele respiro, né, de continuar, fazer esses momentos de conexão, né, com o filho, com o marido, com quem quer que seja, né? Vamos olhar no olho e vamos falar de fato o que a gente está sentindo, né? Não percam os momentos de abraço, de dizer que ama, né? Eu acho que isso também dá segurança, tá? É muito importante, né? Que isso passe logo e que a gente possa voltar lá para nossa rotina, para nossa escola, que eu nunca achei a escola tão linda, né? Tanta saudade assim lá daquele lugar, tá? Viva Jesus em nossos corações, Para né? sempre. Tenham todos uma boa noite. Isso aí. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. Agradecemos a nossa pastoral, que é a Keila, a Cássia também pelo momento. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.